proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que você, mestre, come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho desse 10º domingo do tempo comum nos coloca diante do chamado, da vocação de Mateus. Jesus, que vai ao encontro daquele homem, o chama e ele levanta e segue o Senhor e vai se tornar o grande Mateus, que vai entregar a sua vida por Jesus, que vai escrever um Evangelho, um apóstolo do Senhor. Essa cena, ela foi narrada de modo belíssimo num quadro que Caravaggio, um pintor italiano, desenhou lá em Roma, chamado de Mateus. E esse quadro retrata bem essa palavra que nós acabamos de escutar, que aprofundiza ainda mais. E esse quadro, sem dúvida nenhuma, é um pouco o quadro da nossa vida, porque todos nós também ou já vivemos esta experiência, ou podemos estar vivendo agora. Nesse quadro de Caravaggio, primeiramente o que nós temos é o lugar. É uma coletoria de impostos, é uma taberna. E aquele lugar está escuro, a sombra, a treva paira naquele lugar, porque era um lugar de pecado, era um lugar de roubo, era um lugar onde as pessoas faziam coisas erradas, onde o pecado reinava. Por isso a escuridão, onde a escuridão reinava. Meus queridos, esse quadro nos mostra Jesus que entra naquele lugar, que entra na coletoria de impostos, que entra. E com Jesus entra Pedro. Pedro, sem dúvida nenhuma, é a igreja que sempre estará com Jesus. E quando Jesus entra naquele lugar de pecado, de escuridão, de Jesus, de trás de Jesus, uma luz, um raio de luz perpassa todo aquele ambiente. A graça, o Espírito Santo que entra. E o Espírito Santo toca a vida daqueles 5 personagens que estavam na coletoria de impostos. Mateus e mais 4 homens que estavam ali numa situação de pecado. Jesus, quando entra, a graça entra, a luz entra e ilumina. E Jesus, no quadro, ele tem o dedo apontado para Mateus. E sem dúvida nenhuma, a mão que Caravaggio desenhou de Jesus é a mesma mão que Michelangelo desenhou no grande quadro que ele tem da criação. Da mão de Deus que encontra a mão de Adão, a mão do homem, Deus que cria. Agora Jesus que recria o ser humano.
Deus Pai tirou Adão do nada, do pó. E Jesus Cristo, Deus Filho, tira o homem da treva, do pecado, para uma nova criação. Jesus aponta para Mateus. E é interessante que Jesus, ele aponta para Mateus. Claro, o quadro não tem voz, mas essa imagem é aquela voz que nós acabamos de escutar: segue-me, segue-me. E enquanto Jesus fala e aponta, segue-me para Mateus, no quadro, os pés de Jesus já estão voltando. Jesus está chamando e já está saindo, vamos embora. Jesus que entra na treva, Jesus que ilumina com a sua presença, Jesus que, como disse o Evangelho, olha para Mateus, ama Mateus e chama: segue-me, vamos comigo. Meus irmãos e minhas irmãs, naquela mesa sentado, esse chamado ecoou para todos, a graça ecoou para todos. Mas no quadro daqueles 5 homens, 2 estão completamente ávidos do dinheiro, em contar o dinheiro, e nem se dá conta do que está acontecendo. Eles estão ali contando: qual é a minha parte, o que eu vou pegar? Nem se dão conta da graça que está acontecendo. 2 desses homens que estão na frente, eles se assustam com a presença do Senhor, com a presença da igreja que está chamando. E pelo quadro, pelas características, se deixa entender que aqueles homens que se assustaram, que se deram conta de Jesus ali, vão seguir também depois o Senhor. E por fim, no meio, está Mateus. Mateus, diante daquele olhar, daquele cego, daquele dedo, daquela graça, daquela luz, Mateus, ele aponta para si mesmo. Logo eu? Tenho certeza? Eu sou um pecador público. Eu sou um homem que rouba, que defrauda. Eu sou, na sociedade que ele vivia na época, as piores pessoas, mais odiadas por todos. Que eu roubo. Eu, Senhor. Tão miserável, tão pecador, eu. Mas é interessante que no quadro, ao mesmo tempo que Mateus se pergunta: como que pode ser eu? De tão ruim que eu sou. Mateus, debaixo da mesa, já está tirando os sapatos e se levantando. Aquilo que disse o Evangelho. E ele levantou-se e seguiu. Meus queridos, esta é a vocação de Mateus. Esse é o chamado de Mateus. E esse também é a nossa vocação, é o nosso chamado, porque, repito, todos nós ou já experimentamos, ou podemos estar experimentando agora, momentos de escuridão, de treva, de pecado, de vida longe de Deus, de vida longe da sua presença, às vezes fazendo coisas terríveis, mas nesse momento o Senhor entra. Neste momento o Senhor aponta, nos olha, nos ama e diz: segue-me, vem comigo. Eu te amo, eu te perdoo, vem. Que a nossa atitude seja sempre como a atitude de Mateus: eu, Senhor, porque todos nós somos pecadores, minha gente. Todos nós vivemos momentos de treva, de escuridão na nossa vida. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Todos. Que diante do chamado de Deus, nós possamos sempre reconhecer que nós não somos merecedores, porque não somos. E diante do chamado de Deus, que possamos fazer como Mateus: eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, Senhor, mas eu vou. Não porque eu confio em mim, não porque eu confio nas minhas capacidades, mas porque eu confio em Ti.
porque eu me lanço a tua palavra, porque eu me entrego. Se o Senhor me chama, se o Senhor confia em mim, o Senhor vai me dar graça, vai me dar força para realizar a missão que o Senhor me chama. O chamado à santidade, o chamado a fazer a sua palavra, como fez Abraão, na segunda leitura que Hebreus lembrou para nós. Abraão, apesar de toda a sua incapacidade humana, ele não podia ser pai, ele já tinha mais de 100 anos. A sua esposa era estéril, não tinha como ela ter filho mais. Era impossível. Apesar das suas incapacidades, ele acreditou e colocou a sua esperança em Deus. Em Deus que o chamou, em Deus que fez uma promessa para ele, e Deus é fiel, Deus cumpre, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa vida, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e alcançar a santidade, a vocação que Ele tem para cada um de nós. É preciso que nós olhemos mais para Ele, a sua graça, para a sua força, para o seu Espírito, para o seu poder, e olhemos menos para nós, porque nós não podemos nada, ou quase nada, ou muito pouco. É o Senhor que nos dá a graça, é o Senhor que conduz a nossa vida. Por isso, a coisa mais importante da nossa vida, para que a gente realize o projeto de Deus, não é a nossa boa vontade, não é o nosso querer simplesmente, mas é a graça de Deus. Por isso, enquanto para nós cristãos católicos, a missa, ou a confissão, ou rezar, ou meditar a palavra de Deus, for uma obrigação, a gente não entendeu nada. Porque isso não pode ser uma obrigação. É uma necessidade, sem a qual nós não vamos conseguir realizar o projeto de Deus na nossa vida. Vamos pedir a Deus esse dom e essa graça. Nunca nos esqueçamos quem nós somos, os miseráveis que nós somos, os pecadores que nós somos. Isso vai nos fazer ver o poder de Deus, a graça de Deus, e que a nossa força está nele. E isso vai nos fazer também, quando nós nos sentarmos com outros pecadores, como estava à mesa lá na casa de Mateus, Jesus que vem sentar com os pecadores, com os publicanos, com os cobradores de impostos. Quando nós nos sentarmos, nunca nos esqueçamos disso, meus queridos. E nós somos pecadores, e que o irmão que está do meu lado, sentado comigo naquela mesa, também é. Então, a minha atitude diante dele não pode ser como a dos fariseus. Como é que pode o Senhor chamar ele para comer com ele? Como é que pode Jesus estar sentado à mesma mesa? Como é que pode? Não, isso é orgulho, isso é soberba de quem se acha alguém, de quem se acha melhor do que alguém. Não. Quando nós sentarmos com os nossos irmãos, que olhando para nós possamos agradecer a Deus. Caramba! Como é que pode o Senhor me chamar? E se Ele me chama a mim, Ele me chama a ele também, chama ela também, que é frágil, que é pecador, porque o Senhor veio não para os justos, mas para os pecadores, porque são os doentes que precisam de médicos. Paulo vai dizer isso, esse homem tão extraordinário, que tantas coisas realizou para Deus, que tanto tinha para se gloriar, mas que se eu tiver que me gloriar, eu me glorio das minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, é que o Senhor é forte. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Senhor hoje, Ele nos chama. Ele entra hoje. Talvez na escuridão da vida que você esteja vivendo hoje, que eu possa estar vivendo hoje. Ele entra aí. Ele nos
nos olha, Ele nos ama, Ele aponta o dedo, a sua graça invade a nossa vida. E Ele nos diz: segue, vem comigo, vem viver a minha vida, vem viver a aventura de ser um discípulo. Vem, que possamos sempre, sempre e hoje agora, eu, Senhor, não eu, mas eu vou, porque eu confio em Ti. Que essa seja a nossa resposta. Essa foi a resposta da Virgem Maria, nossa mãe. Eu, Senhor, como se dará isso? Eu sou frágil, eu sou uma escrava, uma serva do Senhor. Como? Eu? Eis aqui, serva do Senhor. Faça-se em segundo a tua palavra. Eu não posso, mas o Senhor pode. Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Vamos nos levantar, queridos. Vamos seguir o Senhor. E vamos colocá-lo no centro da nossa vida. Que assim seja. Amém. Eu gostei de vocês levantar. É isso? Vamos levantar mesmo. E vamos professar a nossa fé.